Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Wilson é joseense, licenciado em Letras pelo Instituto Claretiano, também é analista de sistemas e mantém um escritório de assessoria tributária com o pai desde 1990. Apaixonado pelas palavras, no ano de 2000, escreveu o primeiro livro, um romance. Desde então, faz parte do mundo da literatura e é membro da Academia Joseense de Letras. Com a palavra, o escritor Wilson Roberto. Qual é a origem da sua família e sua história de vida em São José dos Campos? Nasci aqui em São José dos Campos, assim como meu pai e até a avó da minha avó. E agora eu tenho duas netinhas, então daí são 7 gerações de joseenses. Uma coisa que é até bastante difícil, né, na nossa cidade, que tem tanta gente de fora. Mas a minha mãe não, minha mãe é do Rio de Janeiro, o pai dela veio se tratar no sanatório Vicentina Aranha. E ele morreu, ela foi adotada por um casal de joseenses também. Então, passei a minha vida toda aqui em São José, viajei também, morei em Taubaté, morei em Mogi das Cruzes. São Paulo, mas a gente parece que está sempre voltando, né? Quando vem para São José, parece que só se sente em casa aqui. Eu morei em muitos bairros de São José, zona rural, na zona central, né? Minha mãe e meu pai tinham um relacionamento um pouco complicado, então acho que eu conheço todos os bairros de São José, que estudei em diversas escolas também. E eu gostava muito, eu nunca fui muito bom de jogar bola, né? Que a criançada gosta de jogar bola, mas ela é muito ruim. Então, minha maior atividade mesmo era leitura. Sempre gostei de ler desde criança, gibis, livros, né? E acho que isso foi despertando já o meu gosto pela literatura. Qual é a sua formação profissional? Eu trabalhei desde cedo, né? Desde muito novo, né? Como office boy. E o escritório de um tio meu tinha um computador, aqueles bem antigos, né? E nas minhas horas vagas, eu ficava aprendendo a operar a máquina. Aí eu gostei, fui estudar programação de computadores, fiz análise de sistemas também. E depois de um certo tempo, eu montei um escritório com meu pai de contabilidade, que hoje a gente só faz assessoria tributária. E depois que eu fui para Taubaté, que eu comecei a me envolver mais com o meio literário. Com o que você trabalhou até se tornar um escritor? Então eu tive essa experiência com o computador, depois eu montei uma escola de informática, eu tive depósito de material de construção, eu tive casa de ração, uma fábrica de cimento cola, enfim, trabalhei com venda de seguros. Na verdade, eu sou um pouco inquieto profissionalmente, né? Eu gosto de coisas novas e desafios, né? Eu sempre gostei. Então, hoje o que permaneceu desde 1990 é o escritório que eu tenho junto com meu pai. O resto, os depósitos, essas coisas, tudo eu fechei. Então, eu estava trabalhando em Taubaté, eu fazia revisão de textos para advogados. Isso foi no começo do ano 2000 e pouco, 2001. Aí eu comecei a escrever dicas de português para um jornal de Taubaté. O pessoal gostou do trabalho, eu acabei fazendo uma coletânea desses textos e foi a primeira publicação que eu tive. E de lá para cá eu tentei o máximo possível vivenciar, né, o meio literário e só fui estudar literatura mesmo, letras, né, já com 42 anos. Que daí que eu peguei bastante gosto, porque na verdade a editora não estava querendo publicar um trabalho meu porque eu não era formado em letras. Aí eu estudei, me formei, acabei não publicando com eles, porque depois eu vi que não era interessante. E de lá para cá a gente sempre participa de eventos, né, das feiras literárias. Aí a gente foi se envolvendo bastante com isso. Como foi a produção do seu primeiro livro? Tem aquele ditado que o pessoal diz que você tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, né? Filho eu já tinha, a árvore já tinha plantado, eu cismei de escrever um romance. Levei um ano todo, mas sem pretensão de publicá-lo. Ele é um épico, né, de aventuras que conta a história de uma invasão
do Deus bíblico, ele volta, ele seria um astronauta, né, que são a mitologia suméria. Eles estariam de volta e para dizimar a raça humana. E aí conta uma guerra entre Deus, entre aspas, né, que é o Enlil, e os homens. Esse foi o primeiro romance que eu escrevi. Esse livro demorou muito para ser publicado, porque apareceram outros trabalhos que despertou mais interesse das editoras. E eu fui publicá-lo só que em 2015, né? Quer dizer, 14 anos depois dele pronto. E teve até coisa que eu escrevi depois que publicou antes, que é o caso do Homem da Capadócia. Acho que o meu trabalho como romance o que mais fez sucesso. E teve também um livro infantil, que foi o livro mais vendido. Eu publiquei em 2005, ele tem até hoje nas livrarias, né? É pela editora Saraiva. E agora, recentemente, eu lancei um livro de contos, que são contos que eu escrevi desde o ano 2000 até o ano passado. Eu fiz uma coletânea e publiquei todos eles num livro só. Como foi a sua experiência de trabalhar com a língua portuguesa nas séries SOS Língua Portuguesa e Redação? O SOS Língua Portuguesa surgiu da coletânea dos meus textos nos jornais de Taubaté. Evidentemente eu acrescentei muita coisa, né, para poder compor os livros. E foi importante que foi o primeiro trabalho profissional, né, que eu fui remunerado para realizar. Eu já tinha escrito alguma coisa, uns livros de poesia e tal, mas tudo a gente mesmo bancando, sabe? Então dessa vez foi o primeiro, foram 10 livros, aí teve um relativo sucesso, a editora me encomendou mais 12, então só aí foram 22 livros publicados. Depois mais 4 reeditados. Eu tenho facilidade com língua portuguesa, sempre tive, por causa até creio que por causa da leitura, né, de ler bastante. Esses livros foram publicados pela editora Escala e distribuídos em bancas de revistas, né, bancas de jornal. Para o Brasil inteiro, cada livrinho, acho que foi coisa de 20 mil unidades, então aí soma quase 400 mil livros vendidos em formato de bolso. Como a internet ainda estava engatinhando, né, na época, então era livro de consulta para todas as idades, para quem vai fazer vestibular ou até para professores, né, auxiliar professores em sala de aula. Tem vários textos que são usados em livros, em apostilas de faculdade. Alguns trechos desses meus livros até hoje são usados. E eu não reeditei ainda, estou pensando em reeditá-lo a partir do ano que vem. Como foi escrever a obra infantil Sofia e o Bicho Papinha? Sofia e o Bicho Papinha foi uma coisa muito interessante. Estava com os amigos escritores e nos propusemos um desafio de fazer um livro infantil, cada um. Uma vez a minha filha, Sofia, que é a terceira filha, ela é pequenininha, ela chegou chorando, eu perguntei o que era, estava com medo do bicho-papão. E eu disse para ela que não existia bicho-papão, né, para não ficar com medo. Ela perguntou se existia o bicho-papinha. Aí aquela ideia ficou, falei, puxa, um filhote de bicho-papão, né? Então o livro conta a história da menina Sofia, da amizade dela com o filhote de bicho-papão, em 2 dimensões, né? Tem o mundo da fantasia e o mundo dela. Foi um livro muito bacana, já passou dos 10 mil vendidos também. Mas escrever livro infantil é uma coisa bem complicada, sabe? Você precisa ter uma boa ideia, a criança não é boba, tem que prender a atenção da criança. Tem que ter uma certa dose de originalidade e também um porquê, né? Para poder ser usado em sala de aula. Ele vem com uma ficha, com atividades, né? Para o professor desenvolver dentro da sala de aula. Eu tenho orgulho dele, mas creio que vai ser difícil eu fazer outro livro infantil. Como foi sua primeira experiência com o mercado literário internacional? As editoras, as grandes principalmente, elas não conseguem dar uma atenção para todos os autores. Se você não é famoso, então é mais difícil ainda. As pequenas têm problema de distribuição. Então eu reclamei por muito tempo das editoras que eu trabalhei, mas eu resolvi, em vez de só reclamar, ver, será que eu sei fazer então, né? Aí montei uma editora basicamente para tratar do meu livro.
que é o Estranhas Histórias. É um livro de contos ilustrado por minha esposa. E eu comecei a pesquisar na internet a distribuição de livros, quando um amigo que mora nos Estados Unidos me apresentou uma editora. Eu traduzi o livro, mandei para eles, e eles aceitaram publicar, está saindo para os próximos dias aí. Só que esse trato que eu tive com essa editora, Austin Macaulay, da Inglaterra, editora, com filial nos Estados Unidos, eu aprendi muita coisa com eles. Uma delas é a distribuição internacional, que você faz hoje por uma empresa chamada Ingram. Então você manda os arquivos para eles e imprimem esse livro no mundo inteiro, em 25 países, sob demanda, né? Então o que você tem, o seu trabalho basicamente é fazer as livrarias se interessarem pelo livro. Então eu entrei em contato por e-mail com diversas livrarias internacionais e hoje esse livro já está em 25 países, impresso, né? Não, como e-book no mundo todo, mas... E ainda está em processo de desenvolvimento. Cada dia procuro outras livrarias, né? E depois disso, eu resolvi passar esse serviço também para outros, né? Para outros escritores. Já tenho aí mais uns 3 livros que eu publiquei, todos na mesma base, né? Eu criei uma coleção, chama Original Brazilian Edition, que tem o objetivo de publicar livros em português e distribuí-los para o mundo todo. Em português, não necessariamente em inglês, né? Se alguém tiver um trabalho em inglês, ele vai ser publicado também, mas a gente quer divulgar a língua portuguesa, né? Porque o Brasil, acho que tem essa responsabilidade com o maior número de falantes em português, acho que esse cabe a gente. E tem muito pouco trabalho em língua portuguesa. Eu sei que eu estive em Frankfurt. Os alemães, principalmente, adoram muito a literatura brasileira, então já está em 2 livrarias lá também. E estamos aí, né? Estamos continuando a fazer o trabalho. Agora, nesse ano que se inicia, eu vou abrir um pouco mais a editora para novos autores. Como é fazer parte da Academia Joseense de Letras? Participar da Academia Joseense de Letras foi bastante importante para o crescimento profissional, tanto o meu quanto de alguns outros membros, né, que a gente conviveu bastante, e tem muita gente boa lá, né, muitos bons escritores. Isso para mim foi um aperfeiçoamento. E a experiência de ser presidente da academia também abriu diversas portas. Em 2013 eu fui candidato à Academia Brasileira de Letras. Não fui eleito, mas criou uma visibilidade bem maior, inclusive para a Academia Joseense, né, que saiu no jornal O Globo, em diversos meios de comunicação, em todas as TVs e tal. Então eu só tenho a agradecer de ter tido a oportunidade de participar logo do início da reativação. Já temos hoje mais membros, né, que ela foi crescendo, mas eu tenho orgulho de ter presidido a entidade por 4 anos. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.